Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para os ouvintes. Como é que foi de Natal por aí? Foi muito bom, descansei. Você firme e forte no plantão de Natal e agora no plantão de Ano Novo também, né? Como é que foi seu Natal? Foi uma delícia, foi tudo bem, o plantão também transcorreu tranquilo e agora estou aqui na terra de Carolina Moran para o plantãozinho de Ano Novo e depois para umas breves férias. Muito bom. Carolina Moran, que já trabalhou no plantão de Natal e está descansando agora. Descanso merecido. Vera, vamos lá para Brasília, porque o Igor Cardim tem mais informações sobre que envolve o Banco Master, a situação do Banco Master. Oi, Igor. Boa tarde, boa noite, para você, para a Vera e para os ouvintes. Com a atualização, porque o Banco Central apresentou ao Tribunal de Contas da União os esclarecimentos sobre o processo de liquidação do Banco Master. O protocolo das informações atendeu a uma determinação do ministro Jonathan de Jesus. Os documentos vão ser analisados primeiro por uma equipe técnica ali do TCU e depois serão encaminhados ao relator. O processo, no entanto, está sob sigilo, também por determinação do ministro relator Jonathan de Jesus. O TCU confirmou que a resposta foi protocolada às 13h40 da tarde, mas só foi juntada ao processo agora no fim da tarde. O conteúdo, como eu disse, está sob sigilo. O processo que tramita no TCU investiga a possível omissão do Banco Central em relação às operações do banco, que é controlado por Daniel Vorcaro, que foi preso naquela investigação da Polícia Federal, que levou também à prisão de outros executivos. Jonathan de Jesus determinou que o Banco Central deveria fornecer documentação sobre os fundamentos técnicos e jurídicos da decretação da liquidação, que foi decidida no mês passado, em novembro, e indicando os principais processos dessa decisão, que culminou, então, na liquidação do banco no mesmo dia da operação da Polícia Federal. Além disso, o Tribunal de Contas da União quer saber se houve divergências entre áreas técnicas internas e também como que essas divergências foram tratadas. O ministro determinou ainda a apresentação de uma linha do tempo nas negociações anteriores que tratavam da compra do Banco Master pelo BRB, lembrando que em outra frente o Banco Central estuda entrar com recurso ao Supremo Tribunal Federal para tentar ainda suspender a acariação marcada pelo ministro Dias Toffoli para esta terça-feira, onde estarão frente a frente o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, além do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, que apesar de integrar a diretoria que votou pela liquidação do Master, alguns integrantes ali do Banco Central dizem que ele chegou a defender a compra do Master pelo BRB, que acabou não sendo aprovada pelo banco. No fim de semana, Toffoli já tinha negado aquele pedido do BC para suspender a acariação. Agora, a ver se vai surgir aí um novo pedido para suspensão desse mecanismo do Supremo Tribunal Federal. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Tem essa apuração por parte do TCU, né, Vera? E essa acariação que, por enquanto, está mantida para amanhã. Mas o ministro Dias Toffoli, ele resolveu ouvir antes Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Ele está procurando sanar alguma esquisitice dessa decisão? Parece que sim, né, Débora? Porque um dos grandes questionamentos é essa decisão de fazer uma acariação, que por si só já é bastante atípica, envolvendo a autoridade monetária, o banco liquidado e o banco que iria comprar esse outro banco, era que eles não tinham sido ouvidos individualmente. Não tinha depoimentos deles individuais para daí na acariação você tentar levantar quais eram as inconsistências, quais eram as incongruências, quais eram os furos desses depoimentos, o que havia de contradição entre todos eles. Então, ele foi para a etapa 2
sem ter feito a etapa 1. E agora parece que ele vai sanar. O Valor Econômico publicou essa informação de que haveria depoimentos individuais antes da acariação, e a Folha de São Paulo também confirmou essa informação. Então, com isso, fica menos esquisito, mas não deixa de ser algo que está chamando a atenção de todo mundo, pelo caráter que tem intimidatório, principalmente para o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton, né? Ailton de Aquino. Não está claro o que o ministro pretende com isso. Houve várias manifestações, além da manifestação da Procuradoria-Geral da República, contrária à ideia dessa acariação, e os recursos do próprio Banco Central contra essa ideia, a Febraban, os bancos privados, muita gente se insurgindo contra isso, que é visto como uma forma de intimidar o Banco Central e de colocar em xeque a atuação do BC como entidade ali fiscalizadora do sistema financeiro. Muitos elogios feitos pelos bancos privados ao papel do BC, mas ainda assim segue essa acariação. Esse processo do TCU também não é despido de esquisitice, porque não é função do Tribunal de Contas entrar nessa seara, né? E tanto na estratégia de defesa junto ao TCU, quanto na estratégia junto ao Supremo, o Banco Master adota a mesma narrativa, o mesmo discurso de que a liquidação do banco foi uma medida extrema e que ela não era tecnicamente embasada, né? E a convocação do Ailton de Aquino, que é o diretor de fiscalização do BC, né? Ele teve uma atuação diferente do resto da diretoria em relação ao Master. Isso justificaria a convocação para essa acariação? Isso parece ser chave aí para a escolha dele como o diretor dentro de uma ampla diretoria colegiada que vai ser alvo dessa acariação. Por quê? A decisão no final de liquidar o banco foi unânime, mas ao longo do processo, vários outros diretores deram alertas antes mesmo do diretor de fiscalização. Ele internamente tinha visto alguém como alguém ali que era meio leniente, que era um pouco aliado, ligado ao Master, e ele demorou para se juntar ao consenso em torno da liquidação do banco. Quem trouxe essas informações foi a Malu Gaspar, hoje no blog dela. Então, ao chamar justamente esse diretor, que não foi o que mais de perto deu os alarmes sobre a situação do Banco Master, o ministro Toffoli abre uma brecha para uma das linhas da investigação da defesa do Master, que é justamente essa. Olha como foi exagerada essa medida. Não precisava liquidação, tanto que havia até um diretor lá dentro que achava que não tinha razão, que não tinha propósito para essa liquidação. Então, parece que eles querem trazer o Ailton de Aquino para dentro dessa investigação e do processo como alguém que comprove que a liquidação foi um exagero e não era justificada tecnicamente, e que o BC, portanto, errou ao liquidar o banco e ao sustar o negócio com o BRB. Isso é o que quem acompanha de fora e quem acompanha todos os lances da defesa e do judiciário parece depreender da escolha específica do Ailton de Aquino como aquele para depor. Mas o que acontece? Ele acabou votando favoravelmente à liquidação. Foi uma votação unânime, na qual até o Gabriel Galípolo também votou. Ele não precisava votar, já tinha uma maioria ampla. Ainda assim, ele quis deixar o voto para validar a decisão e para mostrar a gravidade do que acontecia no Banco Master. Então, o Ailton de Aquino dificilmente, em juízo, vai poder divergir do resto da diretoria, até porque ele deu o voto dele em favor da liquidação. Então, por isso, parece ser uma decisão que não fecha, que talvez não leve a nenhum desfecho que é similar a esse que o Banco Master parece esperar, né? Inclusive, no fim de semana, o Lauro Jardim informou que o Daniel Vorcaro chegou a receber o ministro Alexandre de Moraes para um jantar na mansão dele lá de Bilhões. E o ano está acabando e a gente ainda não entendeu exatamente como é que é essa relação, né?
Exato, né? A gente viu muito ruído em torno disso, que é um trabalho básico da imprensa, que é o de informar fatos relevantes que envolvem autoridades, sejam elas eleitas ou não, como é o caso de ministros do Supremo que são nomeados. Desde que a Malu e o Lauro, que foram os primeiros a entrar nessa seara, mas depois também o Estadão, a Mônica Bergamo da Folha, foram trazendo desdobramentos dessas relações bastante heterodoxas entre pelo menos dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com os controladores do Banco Master, em vez de a sociedade se indignar com essas relações, né, com um banqueiro que tinha essa rede de contatos com políticos e autoridades, se indignou com os jornalistas, né? Isso muito insuflado também por uma estratégia, mas muita gente aderindo a isso, tentando misturar as coisas e mostrar que, porque o ministro Alexandre de Moraes está sendo cobrado agora, isso é um ataque contra ele por ele ter prendido os bolsonaristas. Acontece que uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra. Uma coisa é você entender, reconhecer o mérito do ministro Alexandre de Moraes na condução firme de uma investigação de uma tentativa de golpe de Estado e levar isso a cabo e levar isso ao resultado que teve, que a gente muitas vezes aqui já falou que é histórico e que é inédito. Outra coisa é num outro assunto absolutamente diferente, que envolve uma fraude já atestada pela Polícia Federal e pelo Banco Central, o ministro, que não é relator do caso, ter reuniões com integrantes desse banco e sendo que a sua mulher tem um contrato em vigor com esse banco. Então, quem tenta misturar as duas coisas, tenta jogar para a galera, jogar para a plateia e fazer um grande bem bolado ali para confundir a opinião pública. Então, o ministro continua tendo de explicar as vezes em que ele se reuniu com representantes do Master e por que ele fez isso, uma vez que ele não é relator do caso e que a sua mulher tem um contrato com esse banco. É obrigação, né, de qualquer ente público, qualquer ente político prestar informações à sociedade, né? A transparência, inclusive, o ministro Edson Fachin tem defendido um código de conduta mais rígido para que justamente para que se diminua essas nuvens em torno de certas relações, né? Essas zonas cinzentas, elas precisam se dissipar, né, Débora? A sociedade precisa de maior transparência, até para entender como funcionam essas relações em Brasília.